Já ouviu a expressão "o mundo não gira, ele capota"? Microsoft adquiriu hoje a Blizzard por 68,7 bilhões de dólares. Isso não é apenas uma aquisição de uma Big Tech sobre outra empresa, como sempre acontece. Isso é uma mudança, literalmente, na indústria, uma tentativa de culturalização de uma nova indústria, e isso está ligado diretamente à sua jogabilidade. Não está ligado diretamente à tecnologia. Mas por que estamos falando disso? Oh, meu Deus do céu! Porque isso é um fato histórico e nenhuma transação tão alta aconteceu na indústria de games até hoje. A gente precisa falar disso, de verdade. Vem comigo. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Com nosso parceiro também, Kaspersky, solução completa e antivírus disponível para Windows, Mac e Android. Você tem proteção absoluta e também tem um mês totalmente gratuito de no ping, lag zero no seu ping. Bem-vindos ao Detonando Geek, esse é o Vlog Tech, o nosso conteúdo mais opinião. Mas é claro, é óbvio, é lógico, não é opinião, vozes da nossa cabeça, baseado em fatos e coerência inteligente, como a gente sempre traz para vocês. Microsoft adquire Blizzard por 68,7 bilhões de dólares. Cara, esse é um número que ninguém que está assistindo jamais imaginou ter na sua conta bancária. Vindo da Microsoft não é uma coisa nova. Aliás, quem acompanha a empresa desde a década de 90 sabe que a parada deles é capitalizar comprando. Ao contrário do que acontecia lá, que eles já foram até acusados de monopólio, eles compravam para derrubar, ou seja, eles compravam para falir a empresa, mas agora eles estão adquirindo para acrescentar. O que já é positivo e não tira empregos, então já é ótimo. Mas, assim como nós, pessoas, uma empresa tem cultura. E a cultura da Microsoft é meio canibal. Ela sempre adquire. Então, nada fora do normal até então. Aliás, tivemos a Bethesda, que foi aí uma grande aquisição para a Microsoft nos seus estúdios exclusivos, incluiu no Game Pass e toda aquela coisa que a galera já sabe, mas agora ficou um pouquinho mais importante. E por que isso é importante? Nós estamos falando de 400 milhões de players ativos em todas as IPs ativas da Blizzard. A gente tá falando de Warzone, Call of Duty, a gente tá falando de Overwatch, a gente tá falando até mesmo de Diablo, e é claro, é óbvio, é lógico, um dos mais icônicos IPs da Blizzard, World of Warcraft. Fora isso, ela tem centenas de outros IPs aí icônicos, tá? Isso muda muito o jogo. O que o Phil Spencer colocou à disponibilidade no blog da Xbox como informação oficial, no anúncio oficial, também demonstra uma mudança do jogo em relação a várias coisas. Quando eu quero falar mudança do jogo, eu não estou institucionalizando que a Microsoft virará uma potência extraordinária e totalmente longínqua de você poder alcançar em qualquer forma de game. Não, eu estou falando mudança de jogo em relação a mercado investidor. A Microsoft definitivamente, com o posicionamento de hoje, colocou que nós criamos uma ideia, essa ideia funciona, nós vamos culturalizar essa ideia e muita gente vai seguir essa ideia. O recado da compra da Blizzard foi esse. Você não acredita nisso? Dá uma olhada então nos números. Foi comprado a Blizzard com cerca de 95 dólares por ação da empresa. A empresa estava valendo 55 dólares a ação no dia de hoje que foi anunciado a compra. Ela teve um prêmio de compra de 69%. A Microsoft pagou 69% a mais do que a Blizzard estava valendo no mercado. Isso mesmo, 69% a mais. Quando se paga a mais, você não quer só adquirir. Você quer adquirir
e ter uma compensação e mandar um recado. O recado da Microsoft é simples. Nós criamos o Game Pass em meados de 2017, 2018, nós implementamos, nós vimos que era um sucesso, algumas empresas seguiram a gente como a Ubisoft com o Ubisoft Plus, e é claro, é óbvio, é lógico, agora nós estamos reafirmando, porque ninguém investiria em um negócio que não valesse a pena, ainda mais o número de quase 70 bilhões de dólares. Esse é um recado claro para o investidor, esse é um recado claro para a indústria. O texto do Phil Spencer traz muito disso dentro dele. Aliás, até mesmo a afirmação, e ele não afirma, ele impõe que ele vai ser o CEO e todos na Blizzard, após a compra, isso é claro, após a data de aprovação da negociação, serão subordinados a ele. Por que alguém faria isso? Pelo tom único exclusivamente de arrogância e mostrar poder? Talvez na sua mente mais simples você pode pensar assim, mas não é assim que funciona se você analisa o que é a Blizzard hoje no mercado. Vamos contar um pouquinho da história da Blizzard. A Blizzard tem perdido aí as suas, vamos dizer de forma bem mais educada, credibilidade no mercado durante os anos. Apesar da fusão com a Activision e sim, IPs incríveis como o Warzone, e sim, ela tem 400 milhões de usuários ativos, e sim, ela ganha muita grana, a empresa não estava mais no radar da opinião pública. Ela saiu do holofote. Isso se dá a vários problemas. Primeiro, modelos de negócio que são incompatíveis com o que acontece hoje. Por exemplo, World of Warcraft, você paga uma assinatura para jogar um jogo que você compra, o que é incompatível, já que, por exemplo, no próprio Game Pass, você tem uma assinatura para centenas de jogos em várias plataformas, incluindo cloud. Ou seja, começa a ficar inviável. Outra coisa também são os abusos a funcionários que a Blizzard tem tratado durante anos. Isso mesmo, durante anos, e que veio à tona em 2021. Esse foi um prego no caixão da reputação da empresa. Se você acha que isso é mimimi, se você acha que, não sei o que, os caras ganham grana, não sei o que, se você tá no meio da sua bolha e acha que você é injustiçado, ou talvez você não acredite que as pessoas sofram no trabalho, deixa eu te falar uma coisa. O processo da Blizzard, que foi investigado pelo departamento responsável norte-americano, incluiu até mesmo possíveis suicídios pelo abuso dentro da empresa. Tá chegando a esse ponto os processos da Blizzard, se você não tá acompanhando. Literalmente, eu já trabalhei muito na área de TI e sim, tem uma pressão enorme. E cara, se você não for forte, você desaba. E eu posso falar que isso não é mentira que acontece. E na Blizzard, aparentemente, realmente não é mentira, porque não é um nem dois, são centenas e centenas de casos. A Blizzard foi regaçada por todo mundo em 2021. No The Game Awards, Geoff Keighley, que é o criador e também o apresentador do programa, foi lá e criou um tipo de 0800 para quem tiver com medo de denunciar anonimamente por abuso trabalhista. Isso foi motivado pela Blizzard. Várias empresas já passaram por isso na área de games, mas a Blizzard foi o ponto. Tanto é que a cabeça do seu CEO, chamado de Bob alguma coisa, é Bob, vocês vão ver no card aqui, eu não lembro o nome dele completo, foi colocada a prêmio. Os acionistas queriam que ele simplesmente saísse da linha. Mas é claro, é óbvio, é lógico, uma pessoa poderosa tem meios poderosos. E ele transformou o problema em solução. A venda da Microsoft trouxe a Bob, e segundo rumores, não é uma informação oficial, mas disponibilizada em um Twitter verificado, que traz um print da possível negociação. Ele vai ter que receber aí mais de 250 milhões de dólares caso a Microsoft desista da contratação dele. Oficialmente, ele está no comando da Blizzard e vai continuar após a negociação, sendo subordinado de Phil Spencer. Essa é a informação oficial, mas se a Microsoft quiser tirar ele do jogo, vai ter que pagar 200 milhas. O mercado corporativo é esperto, né? Otário é a gente que gasta dinheiro aí à torto e à direita. Os caras transformam um problema em solução. Mas voltando à carta de Phil Spencer, é claro, é óbvio, é lógico, ele fala explicitamente que ele é o CEO e ele vai comandar justamente por isso.
credibilidade dos investidores que estavam em dúvidas. As ações da Blizzard caíram assim desastrosamente em 2021 e depois desse anúncio da Microsoft, milagrosamente subiram 38%, incluindo, é claro, a Activision, que faz parte do consenso da Blizzard. E não só isso, a Microsoft com esta compra não só reforça a compra, institucionaliza uma cultura e fala: nós estamos aqui e queremos mudar o mercado e nossos jogos por serviços são funcionais. E quanto a isso, nós investimos 70 bilhões de dólares e ainda a gente se tornou o terceiro arrecadador de games do planeta Terra. Exatamente. Terceira empresa do planeta Terra que arrecada mais com games. Em segundo vem a Tencent, que é uma chinesa, e é claro, é óbvio, é lógico, a líder de mercado. A Sony está em primeiro lugar. Deixa eu te falar, da noite, a Microsoft começou segunda-feira não estando no ranking. Na terça-feira ela virou a terceira maior arrecadadora de games. Apesar dos fãs, é claro, e cara, é ótimo. Eu, como consumidor de serviços da Microsoft, acho excelente. Jogos no Game Pass vão entrar, tudo isso vai acontecer, mas isso é uma mudança drástica. Não tem como a gente não ver isso. Não tem como a gente não analisar dessa forma, que isso é uma imposição e positiva ou negativa, eu não, sinceramente, não consigo opinar ainda sobre isso. São dados muito vagos para a gente saber se isso é bom ou ruim. Mas é uma imposição, é um poderio de mercado, é uma autoafirmação. É chegar e falar: o nosso modelo funciona, é assim que vai ser, várias empresas seguiram e agora vai várias seguir. Porque não tenha dúvida, assim como provavelmente eu te influencio em algum ponto como influenciador, outras pessoas, seu chefe, sua esposa, uma empresa influencia a outra. E a influência comercial vem do poderio que a empresa demonstra em cima disso. Então, a partir de agora, várias empresas vão pensar: e se eu colocar o meu jogo no Game Pass? Um desenvolvedor, uma publisher, será que eu crio um serviço de assinatura? A coisa passa de uma ideia e a Microsoft, com a compra da Blizzard, reafirma: isso não é mais uma ideia. Isso é um modelo de negócio, e o modelo de negócio que está sendo aceito no futuro. E até agora eu estou falando só do Phil Spencer e do modelo Xbox de ser. Vamos ampliar uma coisa um pouquinho a mais. Vamos até um pouquinho além. Vamos falar de Microsoft Big Tech. A Microsoft, ela tem várias marcas: Windows, Azure, ela tem o Xbox, ela tem o Office, ela tem o Visual Studio, ela tem o .NET e ela tem o Microsoft Team, enfim, ela tem uma porrada de marcas no mercado. Satya Nadella, presidente da Microsoft, tem uma visão diferente do Phil Spencer, que só olha para o lado dos games e Xbox. Ele está olhando para o metaverso. Isso mesmo. Eu sei que muita gente acha que essa ideia é besta, que é uma ideia idiota, que NFT é para otário e tudo isso. Mas não adianta o que você pensa. A coisa tá acontecendo. E vai continuar acontecendo. E sabe por quê? Porque isso pode não ser o futuro. Mas quem dita a regra é a Santa Trindade: Microsoft, Google e Facebook. E os caras estão focados em metaverso. Microsoft adquirindo uma porrada de estúdios, incluindo mobile, que a Blizzard é forte pra caramba. Ela entra também como um agregador de serviços de metaverso. Fora isso, ela entra forte no mercado competitivo e um mercado em crescimento, que é o eSports. Porque apesar dela ter Halo, não é determinado uma marca muito grande para o eSports. Agora, Warzone e Overwatch e World of Warcraft são principalmente jogos que têm campeonatos que movimentam estádios. A Microsoft agora é dona desse negócio também. Entendeu como isso te afeta diretamente? Se você gosta ou se você não gosta, se você consome ou não consome os produtos Microsoft, a indústria está mudando. Se tu vai continuar achando que é uma guerra de console, uma guerra de IP, do joguinho X, do joguinho Y, beleza, tu vai ser intitulado no ano que vem como o tio do Zap. Dá uma evoluída, cara.
esse é o prego no caixão da mudança que aconteceu. Tá com dúvida ainda? Amanhã a gente vai fazer uma live exclusivamente sobre isso, porque, cara, isso é realmente divisor de águas. É uma Big Tech impondo a sua culturalização sobre o modelo de negócios que muda drasticamente a forma com que você compra. Então, eu espero vocês, o link tá na descrição, a live é amanhã, tirando dúvidas ao vivo e comentando mais sobre isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, eu sou Goticose e, cara, não sei. Isso é bom, isso é ruim? Eu, sinceramente, não tenho uma posição ainda sobre isso, mas o fato é, mudou. Ou você muda, ou vai ficar reclamando o resto da vida. Até a próxima.